Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. O JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS, transformando vidas. E vamos conferir os principais destaques desta quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024. Destaques do dia. Farmácia Popular começa a distribuir absorventes de graça. A medida vai beneficiar 24 milhões de mulheres. Em Três Lagoas, menino de 4 anos é internado após ser atacado por capivara. Começam amanhã as inscrições do Enem nos concursos. Lei estabelece diretrizes para a valorização de professores da educação básica. E o Dia do Fusca será comemorado neste sábado em Shopping de Campo Grande. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir como fica o tempo e o clima nesta quinta-feira. Do Clima Tempo Nacional fala Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta quinta-feira, a atenção ainda fica redobrada sobre o sul do Brasil. A chuva acontece de maneira muito forte entre o norte gaúcho e também Santa Catarina. Volumes altos que devem trazer novamente transtornos. Quedas de árvore por conta da força do vento, enchentes, alagamentos, então muita atenção. Já em relação às áreas em azul claro no mapa, especialmente entre o Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e o Médio Paraíba, no Rio de Janeiro, a chuva deve acontecer em formato de pancadas isoladas a partir do período da tarde, caracterizando um dia de verão, que começa com sol, tem aquele calor no meio da tarde e as pancadas de chuva que chegam para encerrar o dia. No Mato Piba também, áreas do interior do Pará, região também do interior de Mato Grosso, tem este mesmo cenário. Além disso, o tempo fica firme em todo o estado do Espírito Santo, norte de Minas Gerais, interior da Bahia. No sertão nordestino, inclusive, o sol aparece com pouca nebulosidade e ainda o ar fica muito seco. A umidade relativa abaixo dos 30%. E esse cenário de tempo firme também vai ser observado no sul de Goiás, inclusive Goiânia, Campo Grande, Oeste e Norte Paulista, o Triângulo Mineiro. Já na fronteira oeste gaúcha e as áreas mais centrais do estado, como Santa Maria, não chove, mas ainda tem muita nebulosidade. E o calorão ainda destaque em boa parte do país. Máxima de 31 graus previstos para Manaus, 38 em Cuiabá, 39 no Rio de Janeiro e até mesmo 29 em Porto Alegre. Volta a subir a temperatura no estado. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado a R$ 225,50, R$1 a menos em relação a ontem. A arroba da vaca gorda permanece a R$ 212, já o milho seco saca 60 quilos também caiu R$1 em relação a ontem e está cotado a R$ 47. A soja em grão saca 60 quilos também caiu R$1 em relação à cotação de ontem e está cotado a R$ 210. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quinta-feira. JD1 no ar. Notícias. Um dos programas de combate à desigualdade desenvolvida pelo governo federal entrou em vigor ontem, quarta-feira, dia 17, quando a rede da Farmácia Popular iniciou a distribuição de absorventes em todo o país. A medida foi instituída para atender as mulheres que vivem abaixo da linha da pobreza, sob grave risco social, em situação de rua ou matriculadas em escolas públicas. A população recolhida em estabelecimentos do sistema prisional também será contemplada. O público-alvo do programa abrange 24 milhões de mulheres. Toda a rede do programa Farmácia Popular, que tem mais de 31 mil unidades, está engajada nesta distribuição. Podem receber essas peças higiênicas brasileiras ou estrangeiras que vivem no Brasil com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no CAD Único, e que conta com renda familiar mensal de R$ 218 por pessoa. As estudantes das instituições públicas de ensino também devem estar no CAD Único. Neste caso, a renda familiar mensal por pessoa vai até meio salário mínimo, R$ 706. Para pessoas em situação de rua, não há limite de renda. Para garantir o benefício, é preciso estar com um documento de identificação pessoal com o número do cadastro de pessoa física, o CPF, e a autorização do programa Dignidade Menstrual em formato digital ou impresso, que deve ser gerada via aplicativo ou site do Meu SUS Digital. Nova versão do aplicativo Conecte SUS, com validade de 180 dias. A aquisição de absorventes para menores de 16 anos deve ser feita pelo responsável legal. JD1 no ar. JD1
no ar. Amanhã começam as inscrições para uma seleção inédita que está sendo aguardada por muitos candidatos em busca de uma oportunidade no serviço público. Já conhecido como o Enem dos concursos, o Concurso Público Nacional Unificado vai preencher mais de 6.600 vagas no governo federal. Mais detalhes na reportagem de Luciana Vasconcelos. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, tirou dúvidas sobre o Concurso Nacional Unificado, que está sendo chamado de Enem dos concursos. As inscrições já começam na próxima sexta-feira, dia 19, e vão até 9 de fevereiro. A prova, marcada para 5 de maio, vai selecionar 6.640 servidores públicos para 21 órgãos federais. A ministra disse que a ideia do concurso é dar oportunidade a candidatos de todo o país, já que 220 municípios vão ter a seleção presencial. Essas 220 cidades, elas cobrem 94,6% da população, basicamente 95% da população, está a menos de 100 quilômetros dessa cidade. Então, com isso, a gente realmente tem uma parte de poder transitar aí muito fácil para todo mundo poder fazer a prova e cada vez mais garantindo essa diversidade na prestação do serviço, para que a gente tenha pessoas que conheçam a realidade de cada cantinho do Brasil e possam pensar boas políticas públicas. A prova vai ter 8 blocos temáticos e o candidato deve escolher um deles, de acordo com a sua formação. No ato da inscrição, ele vai indicar também a ordem de preferência entre as carreiras daquele bloco. E haverá possibilidade de mudar o cargo durante a vigência do concurso. Se o candidato passar, por exemplo, na segunda opção escolhida, ele continua no cadastro de reserva da primeira opção. A ministra Esther Dweck destacou ainda que o concurso será feito de forma segura e transparente, envolvendo vários órgãos, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e Forças de Segurança nos estados. E a meta é que o concurso unificado não pare por aí. A ministra Esther Dweck disse que o governo já avalia realizar outras edições do certame. Ao longo desse ano e dos próximos anos, a gente vai autorizar novos concursos e a nossa ideia é que a gente consiga fazer de novo um novo concurso unificado e a nossa expectativa é que seja de 2 em 2 anos. É um concurso que exige um trabalho gigantesco, tem um período de validade de 1 ano, postergado por mais 1 ano e possivelmente nas próximas edições outros ministérios também serão contemplados. A inscrição do concurso será feita por meio da conta gov.br. Após o candidato inserir os dados, será gerada uma guia de recolhimento da União para pagamento. A ministra Esther Dweck reforçou que é preciso ter cuidado com possíveis golpes e não efetuar nenhum tipo de pagamento para links enviados por WhatsApp, por exemplo. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um homem identificado como Jonas Riden Nunes, de 40 anos, foi encontrado morto dentro de casa no bairro Vila Adrien, em Maracaju, durante a noite de terça-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um óbito de causas naturais, mas ao chegar no local, encontraram o corpo de Jonas molhado, sujo de cinzas, pintado de batom e com marcas de queimaduras pelo corpo. O corpo de Jonas foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde passará por exame necroscópico. O caso acabou sendo registrado como morto esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju. Neste sábado, dia 20 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional do Fusca. E em Campo Grande haverá uma programação especial, começando com uma fusqueada e finalizando o dia com uma exposição no Shopping Norte Sul Plaza. O evento é totalmente gratuito e aberto ao público. A concentração para a fusqueada acontece a partir das 13 horas
na Avenida Ricardo Brandão, em Campo Grande. E às 15 horas, os veículos chegam ao Shopping Norte Sul Plaza. Os Fuscas, que marcaram a história de várias gerações de brasileiros, vão ficar expostos no estacionamento do Shopping Norte Sul, onde haverá música e venda de chopp. E em Três Lagoas, um menino de apenas 4 anos foi socorrido com um ferimento sangrando na cabeça após ser mordido por uma capivara. Conforme informações do site RCN67, a mãe do menino contou que ele estava brincando com uma prima e correndo atrás de alguns pássaros, e as capivaras estavam deitadas, quando um dos animais acabou correndo atrás da criança. O menino caiu e a capivara iniciou uma série de mordidas. Por conta do ataque, a criança teve ferimentos graves na cabeça e levou 35 pontos. Está internado no Hospital Regional de Três Lagoas. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem dica do Senar MS. Vamos falar agora sobre tecnologia no campo. O programa Inclusão Digital Rural abre oportunidades de crescimento a homens e mulheres do campo, com capacitações sobre o uso adequado e eficiente de tecnologias, como o computador e a internet. Com duração de 16 horas, os cursos de inclusão digital ensinam noções básicas de informática, como criar um e-mail e como navegar no site do sistema CNA Senar, o canal do produtor que traz todos os dias informações importantes para quem trabalha na área rural. Saiba mais em senarms.org.br. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. O Congresso aprovou e foi sancionada a lei que estabelece diretrizes para a valorização de professores, diretores, inspetores e técnicos que trabalham na educação básica. A norma prevê o cumprimento de planos de carreira, a formação continuada e condições dignas de trabalho. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. A nova lei traz diretrizes para a valorização prevista na Constituição das carreiras de professor e dos demais profissionais da rede pública de educação básica. São determinações como plano de carreira, formação continuada e condições dignas de trabalho. Em relação aos planos de carreira, a lei assegura o ingresso exclusivo por concurso público, progressão periódica e estímulos para o desenvolvimento profissional. A autora do projeto que deu origem à lei, senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins, disse que é preciso tornar a carreira atrativa. Os números mostram hoje que a cada 10 jovens do ensino médio, em torno de 2 pensam em ser professores. Vivemos hoje um apagão na profissão docente. São os municípios que vão olhar suas condições, sua carreira, o seu funcionamento e, no entanto, o projeto estabelece grandes linhas para a carreira, para a atratividade, para a permanência, para a valorização de uma profissão a mais importante porque ela estrutura e é responsável pela formação das demais. A nova lei pede número adequado de alunos por turma, compatibilidade de classes com a jornada de trabalho do profissional, disponibilidade de recursos didáticos, salubridade do ambiente físico, segurança e permissão para o uso do transporte escolar, quando não houver prejuízo para os estudantes. E o governo também sancionou com vetos a lei que cria uma poupança para estudantes do ensino médio da rede pública. A reportagem é de Bianca Mingotti. Pela norma, os estudantes receberão valores mensais ao longo do ano letivo, mas para ter direito ao benefício, o aluno precisa atender a algumas regras, como a efetivação da matrícula no início de cada ano e a frequência escolar mínima de 80% do total de horas letivas, entre outras exigências. Além disso, o valor, que ainda será definido em regulamento, poderá ser sacado pelo estudante apenas quando ele concluir o nível médio. O governo também pagará um adicional ao aluno que fizer o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Poderão participar do programa Pé Meia os estudantes de baixa renda, regularmente matriculados no ensino médio público que pertencem a famílias inscritas no programa Bolsa Família no início do ano letivo. Segundo o Ministério da Educação, a expectativa é atender cerca de 2,5 milhões de estudantes em 2024. Valores, formas de pagamento e os critérios de operacionalização, de saque e de utilização da poupança estudantil serão estabelecidos por regulamento que, segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, já está sendo elaborado.
A relatora no Senado do projeto que deu origem à lei, Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, ressalta o potencial da iniciativa ao estimular o conhecimento sobre gestão financeira. É meritória a previsão de que os aportes sejam feitos com conta pessoal e intransferível do estudante, do tipo poupança, social, digital, com possibilidade de aplicação dos recursos em títulos públicos federais ou em valores mobiliários, especialmente os formatados para custear a educação superior. Essa medida tem o duplo condão de viabilizar a inclusão bancária dos jovens e estimular seu aprendizado sobre gestão financeira, poupança e planejamento. O presidente Lula vetou alguns trechos do projeto aprovado no Congresso, como a exigência de frequência de 85% acima do que é exigido atualmente e a proibição do acúmulo da poupança com benefício de prestação continuada, BPC, concedido a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Entre as justificativas deste veto está o argumento de que o dispositivo contraria o interesse público ao excluir pessoas com deficiência do incentivo estudantil. Além da criação do programa Pé de Meia, deputados e senadores também aprovaram no final de 2023 6 bilhões de reais do Fundo Social para financiar a poupança estudantil em 2024. JD1 no ar. Esporte. E agora o Dininho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Copa São Paulo de Futebol Júnior, oitavas de final, jogos de ontem. O Aster venceu o Atlético Guaratinguetá por 2-1. O Coritiba empatou com o Ibrachina e venceu nos pênaltis 4-2. O Flamengo ganhou do Botafogo de São Paulo por 2-1. E o Cruzeiro goleou o Santos por 3-0. As quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior começam nesta quinta-feira, com 2 confrontos que definirão os primeiros semifinalistas da competição. A Copinha termina no dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista. O local da final ainda não foi divulgado, mas já se sabe que não será no Pacaembu. Nesta fase do torneio, quem vencer segue vivo e quem for derrotado se despede. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Os jogos desta quinta-feira promovem um verdadeiro embate entre duas primeiras divisões do futebol brasileiro. De um lado estão Corinthians e Atlético Paranaense, representando a elite, contra América Mineiro e Novo Horizontino, mostrando a força da Série B. Em Franca, às 16 horas, horário de Mato Grosso do Sul, Atlético Paranaense enfrenta o Novo Horizontino, com transmissão do Sport TV e Premier. Em Marília, às 20 horas e 35 minutos, o Corinthians enfrenta o América Mineiro com transmissão do Cazé TV. Estaduais 2024, Campeonato Carioca, que teve a sua abertura ontem. A Portuguesa venceu o Bangu por 1-0. O Botafogo venceu o Madureira por 1-0. O Flamengo goleou o Audax por 4-0. E nesta noite entram em campo Nova Iguaçu enfrentando o Sampaio Corrêa, o Vasco enfrentando o Boa Vista e o Volta Redonda enfrentando o Fluminense. Hoje tem Copa do Rei, oitavas de final, no Metropolitano de Madrid. Quem será o classificado do jogo? O Atlético de Madrid enfrenta o Real Madrid nesta quinta-feira em busca da classificação para a próxima fase da Copa do Rei. Os times vão a campo no gramado do Metropolitano de Madrid a partir das 17 horas e 30 minutos. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. A Comissão de Saúde da Câmara aprovou o projeto que obriga a avaliação do recém-nascido para diagnóstico de fissura palatina. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto. As fissuras palatinas são malformações congênitas em que há uma fenda na região do palato, o céu da boca. São semelhantes às fissuras labiais, também conhecidas como fendas labiais ou lábio leporino. A fissura pode provocar problemas para sucção, deglutição e fala. Por isso, existe a necessidade de diagnóstico precoce e de acompanhamento. Na maioria das vezes, o diagnóstico é no pré-natal, por meio da ultrassonografia, mas uma grande parte dos casos só é diagnosticada depois do nascimento. O relator, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, reuniu em um só texto o conteúdo de 2 projetos sobre o assunto. Ele acrescentou 2 dispositivos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Um estabelece obrigações hospitalares na atenção à saúde da gestante e acrescenta o exame de ultrassonografia
para o diagnóstico pré-natal de malformações craniofaciais, o que inclui fissuras de lábio e de palato. Outra mudança no ECA, salientada pelo relator, reforça a necessidade, no âmbito do SUS, de agendamento da primeira consulta com profissional de saúde habilitado e com conhecimento sobre fissuras labiopalatinas antes da alta hospitalar. O projeto prevê o envio de todos os dados para o DataSUS, então que o Ministério possa fazer uma gestão desses pacientes. Segundo, trata-se de recém-nascidos, então o tratamento precoce para poder cuidar dessas pessoas em vários aspectos da sua vida, inclusive na autoestima. O projeto está agora na Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto. E avança na Câmara projeto que reconhece a qualidade de segurado especial da mulher do campo. Os detalhes com a repórter Maria Neves. Já aprovado na Comissão da Mulher da Câmara, projeto da deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, proíbe a Previdência Social de negar a concessão de aposentadoria à trabalhadora rural porque ela é qualificada como do lar, dona de casa, doméstica ou similares nos documentos apresentados no processo. De acordo com Marussa Boldrin, tem ocorrido lamentáveis exemplos de aplicação equivocada da lei para negar a aposentadoria rural a mulheres do campo com o argumento de que não teriam realizado atividades rurais, mas sim apenas trabalhos domésticos. Segundo a relatora do texto na Comissão da Mulher, deputada Leda Borges, do PSDB goiano, essa situação faz com que, na prática, as mulheres que trabalham na atividade rural não tenham direito a se aposentar. Nós não temos a aposentadoria para as mulheres do campo, porque elas são vistas como donas de casa. Então, elas teriam direito a essa aposentadoria, que até hoje também é só do homem. Só o homem é do campo, ela não. Ela é do lar. E isso tem que parar, porque as mulheres do campo, elas contribuem muito para a riqueza deste país. E tem que ser reconhecidas como trabalhadoras do campo, porque há uma aposentadoria especial, inclusive para o trabalho rural. Para Leda Borges, o fato de as mulheres não serem qualificadas como trabalhadoras rurais em alguns documentos reflete, sobretudo, uma visão machista do papel social exercido pelas mulheres que trabalham no campo. Na avaliação da parlamentar, essa visão preconceituosa não espelha a dura realidade da dupla ou tripla jornada de trabalho a que elas estão sujeitas diariamente, tanto na lavoura quanto em casa. Outro fator que levaria a Previdência a negar a aposentadoria às camponesas, segundo as deputadas, seria o fato de a titularidade da terra ser quase sempre do homem. Além disso, normalmente o marido é quem comercializa a produção agrícola e as notas fiscais são emitidas em nome dele. Esses documentos depois são utilizados pelo homem para conseguir se aposentar, enquanto a mulher não pode fazer o mesmo. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Previdência, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Maria Neves. E vamos ouvir agora a notícia do TCU. O Tribunal de Contas da União lançou a 5ª edição do Manual de Licitações e Contratos. O material traz atualização das normas e jurisprudência sobre contratações públicas, com foco nas mudanças geradas pela nova Lei de Licitações e Contratos. A Lei 14.133 de 2021 estabelece regras gerais para as administrações públicas da União, Estados, Distrito Federal e municípios. O objetivo do TCU é auxiliar gestores e outros envolvidos na área de contratações nas organizações públicas. O material busca facilitar a interpretação e a aplicação da lei, com orientações preventivas e pedagógicas sobre o novo texto. A publicação já está disponível para consulta no site do Tribunal. Acesse em tcu.gov.br. Termina aqui o JD1 no ar de hoje, quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente a edição de hoje em podcast ou acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma excelente quinta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Mando vidas.